São tremendas, é uma zona muito instável e, portanto, a qualquer momento estas alcateias podem voltar a um novo processo de extinção, recolonização. De manhã, Helena Rio Maior recebeu uma mensagem com localizações da loba. Ainda por cima, a esta hora, sabemos onde ela está a dormir, se forem as últimas localizações. Portanto, podemos tentar vê-la. Sim, é de hoje, é 11:15. Aqui está com uma hora de diferença. Recuperou 7. Está ótima. Diariamente, e sempre que eles apanham rede telemóvel, rede GSM, conseguem enviar umas localizações que têm acumuladas. E depois o que obtêm é um mapa com todas as localizações de 2 em 2 horas, que é como os escolares são programados, de cada lobo. Com indicação de que poderá existir um problema na bateria ou uma avaria no colar, Helena e Mónia partem para o terreno. Ela está na linha de água junto ao estradão que está. Parece ser ali naquele gestal. Definido o local aproximado onde estará a vermelha, instalamo-nos e aguardamos em silêncio a várias centenas de metros. Ao fim de cerca de 2 horas, vislumbramos o primeiro lobo e, alguns minutos depois, um grupo de 4 indivíduos, incluindo Vermelha, que está pranha. É ela, é a Vermelha, está lá. Está barriguda. Uau, tem um botão. Uma imagem raras vezes captada por uma equipa de reportagem televisiva em Portugal. Foi uma observação espetacular. Pronto, a primeira vez que a vimos depois de a termos marcado. Marcada em fevereiro deste ano, Vermelha é atualmente um dos 5 lobos de 4 alcateias diferentes, seguidos por GPS. A monitorização é feita no âmbito de um projeto de investigação científica sobre a população de lobos do Alto Minho, desenvolvido pelo CIBIO, Centro de Investigação da Universidade do Porto, e financiado por uma empresa privada de energia eólica através da Associação para a Conservação do Habitat do Lobo Ibérico. O nosso objetivo era estudarmos a população em geral e conhecermos os indivíduos e, portanto, ter um conhecimento de tal forma aprofundado que nos permitisse ter respostas e dar ferramentas que possam ser aplicadas à conservação desta espécie, tanto aqui como noutras zonas. Após quase 7 anos de monitorização regular, a equipa do CIBIO orgulha-se de ter um conhecimento sem precedentes em Portugal sobre uma espécie que vive em grupos familiares. Existe sempre um par reprodutor em cada alcateia e todos os outros indivíduos, as gerações seguintes que resultam do cruzamento desse par reprodutor, mantêm-se nessa alcateia, mas mantêm-se só até determinada altura, porque a partir dos 2 anos os lobos estão em condições de dispersar. Antes dos primeiros humanos habitarem a Terra, já existiam lobos, animais sociais especialmente cooperativos que terão surgido há cerca de 1 milhão de anos no então continente da Eurásia. Na zona raiana da Beira Interior, outros biólogos trabalham num projeto de conservação desta espécie protegida, coordenado pelo Grupo Lobo e apoiado por fundos comunitários. O último objetivo é melhorar a coexistência de forma pacífica entre o lobo e as populações locais. Clara Espírito Santo já fez centenas de inquéritos junto de vários grupos-alvo, como criadores de gado e pastores. Os resultados servirão de base a uma campanha de informação a lançar no próximo ano. Na sua opinião, o senhor é completamente contra os lobos, mais ou menos contra, nem a favor nem contra, mais ou menos a favor ou completamente a favor? Eu sou mais contra que a favor, vou ser realista. Se no futuro é importante haver o lobo para os seus filhos e os seus netos saberem o que é esta espécie? Eu acho que sim, que seria importante, mas sim em parques fechados, não assim às soltas. Em liberdade, não. Em liberdade, não. Clara verifica que por aqui o sentimento dominante é negativo, há muitas ideias erradas e medo. E por vezes não é
pela sua segurança pessoal, mas pela segurança dos seus filhos, quase como a recordar as histórias do Capuchinho Vermelho. É um medo completamente infundado, porque não há quaisquer ataques documentados de lobos a pessoas, e isso não acontece, os lobos não atacam as pessoas. O lobo tem um comportamento esquivo e, portanto, prefere sempre fugir do ser humano. No início do século XX, a presença do lobo ibérico, uma das subespécies do lobo cinzento, era comum de norte a sul do país. A perseguição humana, a redução de presas selvagens e a perda de habitat contribuíram para o acentuado declínio da espécie. Hoje, os dados disponíveis apontam para que os números de lobos e de alcateias apurados no último Censo Nacional em 2003 se mantenham estáveis. Cerca de 300 lobos e 65 alcateias, distribuídas por 4 zonas do país: Parque Nacional da Peneda Gerês, Parque Natural de Montezinho, Parque Natural do Alvão e um núcleo mais pequeno que luta pela sobrevivência a sul do Douro. O lobo ibérico continua em perigo em território nacional, ainda que em algumas zonas se esteja a verificar um regresso natural da espécie. Mas por estas paragens do distrito da Guarda, como em muitas regiões do interior do país, corre um boato. O que diz o povo, que eu não sei se é certo nem se não, é que são lobos que criam em cativeiros e que são espalhados aqui nas florestas. Não sei se é nem se não, porque eu nunca vi deitar nenhum abaixo de nenhum carro nem de outro sítio, não é? É importante frisar que o regresso do lobo a esta região é natural, portanto não houve largadas de lobos, não houve reintroduções através de animais criados em cativeiro. O lobo sempre existiu naquela região, o lobo está a regressar em números maiores, como acontece em outras zonas da área de distribuição do lobo, quer na Península Ibérica, quer na Europa. Portanto, há zonas em que o lobo regressa a esses locais porque essas zonas passaram a estar mais despovoadas. Desfazer o mito não é fácil junto de pessoas que não ouviam falar do lobo há 10 ou 20 anos e que começam a sofrer prejuízos. Joaquim Nunes conta que há poucos meses o rebanho foi atacado 2 vezes, sem o pastor por perto. Mataram 2 pela primeira vez e depois, a passar aí meteram-se uns 8 dias ou uma coisa assim, na mesma pastagem, outro ataque, mataram 2 ovelhas e um macho, um carneiro. E estavam guardadas com o cão? Ali não havia lá cão. A lei prevê o pagamento de uma compensação por cada cabeça de gado morta pelo lobo. Contudo, só há lugar a pagamento de indenizações quando os animais estiverem guardados por pastores e com um cão por cada 50 cabeças de gado. Em muitas regiões, a população desabituou-se da coexistência com o lobo ibérico e deixou de ter medidas de proteção dos seus bens que tinha no passado, nomeadamente ou principalmente na forma como fazem a gestão do pastoreio e das medidas de proteção que têm no maneio do gado. Recentemente, Domingos Amaral, criador de gado, perdeu uma vitela com 2 semanas. Ainda assim, é uma exceção à regra num meio profundamente hostil ao lobo. Pagaram o animal conforme o preço que corre aqui na nossa zona e pronto. Quanto é que lhe deram para o animal? Deram para o animal 260 e tal euros. Portanto, era um animal com 2 semanas, também não podia pedir muito mais, digamos assim. Domingos pertence a uma associação de criadores e sabe que o lobo pode ter um papel importante no controle de outras espécies selvagens. Como predadores são capazes de atacar alguns javalis que são prejudiciais também para a nossa agricultura, por exemplo. No concelho de Almeida, no distrito da Guarda, o número de ataques comprovados de lobo subiu em flecha nos últimos anos, de 2 ou nenhum em 2008 e 2009, respectivamente, para 50 no ano passado. De maneira que os agricultores sentem-se um bocado prejudicados pelo lobo e veem com maus olhos a existência do lobo, sem dúvida. No Alto Minho, os subsídios à criação de raças nativas de gado têm contribuído para um aumento do efetivo pecuário e os prejuízos causados pelo lobo, já se sabe, também provocam animosidade. O atraso no pagamento de indenizações é queixa recorrente por estas paragens. Temos o efetivo. Vem o lobo, embora nós sejamos um bocado um amigo do lobo, vem o lobo e desgraça-nos a vida. Porque mata os animais. O efetivo depois, não há dinheiro para pôr o efetivo, somos penalizados nos subsídios. Em zonas com poucas presas silvestres como corso, javali e veado, o lobo volta-se para rebanhos e manadas que pastam sem vigilância.
Uma das medidas seria fazer umas cercas no alto da serra, bastante avolumadas, onde os animais podiam pernoitar à noite e as crias ficavam noite e dia dentro dessas cercas vedadas, onde o lobo não chegava. Nós, agricultores, já sabemos como é a nossa vida, é praticamente para o nosso de cada dia, e não temos dinheiro suficiente para fazer isso. Então foi pedido ao Parque Nacional a ver se havia meio de haver uma ajuda para fazer essas ditas cercas, e eles disseram íamos ver, e até a data de hoje não houve nada. José Xavier cria garranos na Serra da Peneda. Já teve prejuízos e não gosta de lobos, mas gostou de ver um que estava a ser marcado pela equipa do Sibiu. Eu ia ver as garranas que estavam na serra. E então uma das senhoras é que me disse que temos um lobo a dormir. Digo, a dormir estas horas, o lobo, de manhã cedo. Vi logo, digo, está anestesiado, não é? E pronto, depois assisti, ainda ajudei. E gostava de saber onde é que anda esse lobo agora? Já me disseram, perto de Viana do Castelo. Eu nunca pensei que ele fosse para lá. Elas sabem, com o aparelho, não é? Para quem trabalha há tantos anos com o lobo, é importante conservá-lo por se tratar de uma espécie-chave, pelo valor ecológico e científico que tem e também por um princípio ético. Obviamente que o lobo tem um papel fundamental no ecossistema e proteger o lobo permite proteger uma série de outras espécies e creio que nós temos uma responsabilidade acrescida para proteger, conservar este último grande carnívoro que temos, já extinguimos o lince e o urso e, portanto, temos uma responsabilidade para, pelo menos, o lobo, que é uma espécie mais generalista, conservá-la. O lobo ibérico é uma espécie protegida por lei desde agosto de 1988, sendo proibido o abate ou captura. Apesar disso, continuam a verificar-se casos de envenenamento, caça furtiva ou utilização de armadilhas. De 15 lobos marcados com colar GPS pela equipa do Sibiu, 4 já morreram por causas humanas. 2 deles em apenas 4 meses. Coura, morta num laço ilegal, e Urzeira, abatida a tiro. Após a recolha do colar, conseguimos fazer um estudo da atividade desse colar, que se chama um actograma, e ela foi abatida na zona, terá sido abatida na zona por onde costumava andar, e entretanto transportaram-na num carro, passaram por uma estrada nacional, bastante movimentada, por um café, e foram deixá-la numa outra serra mais afastada do sítio onde foi morta. Está fresco. De regresso ao trabalho de campo, Mónia Nakamura recolhe amostras de indícios de presença de lobo. Normalmente recolhemos com as luvas para não contaminar a amostra. Apontamos algumas características do habitat, do próprio dejeto. As amostras são depois analisadas em laboratório por especialistas em genética. Temos apenas estritamente identificados por genética não invasiva, conseguimos identificar 105 indivíduos em 5 anos, o que nos dá uma média de 30 indivíduos mais ou menos por ano, que em termos ecológicos é o que faz sentido falar. Conhecemos neste momento com bastante rigor os perfis, portanto o número de lobos que temos em cada alcateia, e também conhecemos as suas relações de parentesco. Este trabalho permite reunir muito mais informação sobre as alcateias que estão a estudar. Porque os nossos colegas em capturas ao longo de 5 anos conseguiram capturar 17 indivíduos e, portanto, se nós estivéssemos apenas restringidos a esse número, teríamos apenas 17 lobos para poder trabalhar em termos de genética. Olha, e avistamentos? As pessoas aqui têm visto lobos, já há algum tempo não veem? Duarte Cadete é responsável pela monitorização da população de lobo na área do projeto Life MedWolf, que abrange 7 concelhos dos distritos da Guarda e de Castelo Branco. Um trabalho que inclui inquéritos sobre avistamentos e ataques não declarados para tentar estimar o número de lobos na região. Também fazemos acompanhamento de vistorias realizadas pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, nas quais procedemos à recolha de amostras biológicas, nomeadamente saliva,
e pelo que possamos encontrar para análises posteriores efetuadas pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, em que aí conseguimos extrair ADN das amostras e tentamos perceber se a real autoria dos ataques, portanto, se foi lobo, se foi cão, raposa ou outro tipo de causa. Ainda não conseguiu ver nenhum lobo na zona, mas os ataques comprovados e as imagens captadas por armadilhagem fotográfica não deixam dúvidas. Utilizamos câmaras de disparo por movimento, portanto câmaras de infravermelhos para fotografar a vida selvagem, para tentarmos perceber onde é que estão os lobos, quantos é que são, no fundo fazer o censo. Pretendemos perceber se os lobos que chegam a esta região raiana, portanto uma região fronteiriça, são lobos que estão a chegar de outros núcleos portugueses ou se estão a chegar de núcleos espanhóis. O projeto tem duração prevista até 2016 e conta com a colaboração da Escola Superior Agrária de Castelo Branco nas medidas de proteção aos produtores de gado mais vulneráveis. Falamos com os criadores de gado e as pessoas que têm mais prejuízo em zonas mais problemáticas e que queiram ser ajudados, que queiram ser nossos parceiros. O projeto oferece estes métodos de prevenção, como as cercas elétricas ou cercas tradicionais ou cães de guarda de gado. O Beirão é um cão Serra da Estrela de pelo curto, criado por João Silvino, que colabora com o Grupo Lobo há mais de 10 anos. É um elemento diferente no rebanho, com um poderio físico capaz de impor respeito ao predador, e o predador optará sempre pelas situações em que consiga alimentar-se da forma mais simples. Portugal tem várias raças nativas de cães de guarda, como o Serra da Estrela ou o cão de gado transmontano, fruto de centenas de anos de apuramento em contacto com o lobo e que se têm provado eficazes na dissuasão de ataques. O exemplo principal talvez seja o Distrito de Bragança e o Parque Natural de Montezinho, onde foi feito um programa onde inclusivamente se fez uma campanha muito grande de sensibilização e distribuição de cães de gado. E nesse distrito nós temos 40% das alcateias de lobo presentes e temos apenas 7% dos prejuízos totais a nível nacional. No ano passado, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas pagou por 2.702 ataques de lobo ibérico mais de 800 mil euros. Nos últimos 5 anos, o valor total foi superior a 3,5 milhões de euros. A presidente do Instituto acredita ser possível reduzir esse montante sem pôr em causa a conservação do lobo, responsabilizando mais os criadores de gado. O que nós podemos e devemos fazer é tentar investir cada vez mais em ações de sensibilização da população para que possamos reaprender, ao fim e ao cabo, as práticas de gestão de gado e de maneio dos rebanhos que nos permitam uma proteção efetiva do lobo. Se fizermos isso e se conseguirmos também lutar para que no próximo quadro comunitário, por exemplo, possamos ter também algum apoio à implementação dessas medidas, nós se calhar conseguimos de uma forma mais eficaz e gastando menos dinheiro. Além do papel ecológico do último grande carnívoro da fauna portuguesa, os defensores do lobo não esquecem também o valor económico que a espécie pode ter em regiões despovoadas e deprimidas economicamente do interior do país. Há, por exemplo, o aproveitamento da existência deste animal e de tudo ligado a este animal do ponto de vista turístico, portanto, do ecoturismo. Pode ser uma mais-valia para as populações locais. Só na Serra da Culebra, na região espanhola de Zamora, estima-se que o turismo ligado a esta espécie renda cerca de 440 mil euros por ano. Por cá, ainda que em menor número do que em Espanha, também é possível ouvi-los ou mesmo vê-los com tempo e paciência, e de norte a sul do país não faltam vestígios culturais de uma história ancestral de lobos e homens.